Boa noite, senhoras e senhores. Iniciamos agora a audiência pública da revisão da Lei nº 1603, de 2003, que trata da consolidação das leis de incentivos econômicos e isenções fiscais no município de Rio Negrinho. Tendo como base o requerimento número 49 de 2019, aprovado na sessão do dia 10 de junho deste ano, essa audiência foi convocada para apresentar uma percepção sobre o que está evoluindo e, por consequência, colhermos ideias para avançarmos na elaboração do texto final da nova lei. A audiência também faz parte de um conjunto de medidas que Legislativo e Executivo estarão adotando para ouvir a população quanto às propostas de suma importância na questão do desenvolvimento econômico do município. Convido a todos para que, em posição de respeito, cantar o hino de Rio Negrinho. Sob a brisa suave da serra, entre campos de verde esplendor, sob a luz que ilumina esta terra, este mundo encantado em flor, lindos campos de altivos pinheiros, todo sol ornamenta o poente, este ar, este céu brasileiro, Deus criou e nos deu de presente. Salve, salve, Rio Negrinho, és um ninho de paz e amores. Salve, salve, Rio Negrinho, salve, salve, cidade de flores. Salve, salve, Rio Negrinho, és um ninho de paz e amores. Salve, salve, Rio Negrinho, salve, salve, cidade de flores. Majestoso cepilho desliza sobre o pinho criado por ti. A cerâmica arte reprisa, Rio Negrinho distante daqui. Escolheste esta terra imponente, pioneiro, valente e sagaz. Já cantaste a fértil semente, e colheste o fruto da paz. Salve, salve, Rio Negrinho, és um ninho de paz e amores. Salve, salve, Rio Negrinho, salve, salve, cidade de flores. Salve, salve, Rio Negrinho, és um ninho de paz e amores. Salve, salve, Rio Negrinho, salve, salve, cidade de flores. Nessa noite, contamos com representantes de várias categorias, das associações de moradores dos bairros, clubes de serviço, entidades de classe, empresários, universitários, alunos do ensino médio, autoridades, comunidade e imprensa. Os interessados em se manifestarem verbalmente terão mais 10 minutos para se inscreverem ali na recepção da Câmara. Somente os inscritos poderão se pronunciar após a apresentação dos convidados. A ordem de manifestação seguirá a ordem de inscrição. Essa audiência pública encerrará os trabalhos 21h30, podendo encerrar antes, dependendo do número de inscritos para uso da palavra. Os demais interessados em encaminhar sugestões poderão fazê-lo por escrito. Basta solicitar à equipe de apoio material. As sugestões serão lidas e analisadas pelos profissionais. No caso de alguma sugestão não puder ser lida durante a audiência, a comissão analisará e responderá durante os próximos dias. Por isso, é importante colocarem as informações de contato.
Importante lembrar que as sugestões de todos para a evolução do texto final da nova lei poderão ser dadas até o dia 1º de julho de 2019. As contribuições devem ser enviadas pelo e-mail geral@camararn.sc.gov.br. No site da Câmara de Vereadores tem uma caixa com inscrição audiência pública. Basta clicar que você será direcionado para um link com a lei original e o novo texto. Inicialmente, convido o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, senhor William Rigueto, para falar da comissão que trabalha na revisão desta lei. Boa noite a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de todas as autoridades, todos os colegas vereadores, membros da comissão de revisão da Lei 1603, imprensa, acadêmicos. Obrigado mesmo pela participação de todos, né? Esperávamos realmente a Câmara mais cheia, viemos convites para várias entidades, vários clubes de serviço, acadêmicos, escolas de segundo grau, mas realmente as pessoas que estão aqui são pessoas interessadas na revisão da lei. Então eu queria falar um pouquinho sobre o histórico da nossa comissão da Lei 1603, falar um pouco, né, sobre o anteprojeto, que é a consolidação de leis, atualização e alteração da Lei 1603 de 2003. Essa lei foi criada na época pelo então prefeito Almir Calbusch, presidente da Câmara, hoje nosso jurídico, Dr. Cleverson Velasquez. Eles formaram uma comissão na época e criaram essa Lei 1603, que está então desde 2003 desatualizada. Então, então vou falar um pouco da evolução dos estudos em torno da Lei 1603. Foram diversas as conversas com cidadãos rio-negrienses. O eco foi e continua sendo a geração de emprego. Prova disso pode ser relevada pela pesquisa realizada em novembro de 2017, onde se sagrou campeã a geração de emprego com 45%, sendo a prioridade de problema a ser resolvido. A leitura é clara, quase da metade da população elegeu a geração de emprego como prioridade. Essa daí foi uma pesquisa do Arbeit de 2017. Jovens no mercado de trabalho. Peguei aqui um dado. Então, por ano, em média, aqui em Rio Negrinho, 450 alunos se formam no segundo grau, buscando o seu primeiro emprego na cidade. Então, temos aí 450 jovens com um pouco de dificuldade, muitas vezes, de conseguir seu primeiro emprego. Né? Na época, então, também recebi aqui na Câmara um cidadão que veio reclamar. Ele disse, já sou aposentado, já não preciso mais de emprego, mas meu neto está em casa, já percorreu a cidade inteira e tem uma grande dificuldade de conseguir emprego. Onde ele vai, as pessoas sempre pedem no mínimo 2 anos de experiência. Foi aí que então decidimos que maneira vamos conseguir achar, o que vamos fazer para conseguir resolver esse problema, de que forma vamos incentivar as empresas. Foi aí que então, como aquela pesquisa gerou 45% da cidade de Rio Negrinho, deram a direção que desejam o primeiro emprego, que desejam a geração de emprego. Então, nessa batida, iniciaram-se os estudos em torno do que estava ocorrendo na cidade. Verificou-se que a Lei 1603, de 2003, vem suportando os anos de incentivos aos corajosos empreendedores que por aqui desenvolveram suas atividades. Pesquisa realizada em novembro de 2017, quando iniciaram seus trabalhos em torno da Lei 1603. Então, essa comissão está sendo trabalhada desde novembro de 2017. A pesquisa norteou a buscar sugestões atuais acerca dessa tão importante lei de incentivos e obrigações, uma vez que os anos passaram e os tempos exigem novas alternativas na busca de novos empreendedores e incentivos àqueles que já fazem parte da nossa história. Então, é buscar incentivos para empresas de fora e buscar também incentivos para empresas aqui da cidade para que possam crescer, gerando mais emprego, gerando mais impostos para o município. Como eu falei, a parte de impostos, aumento da arrecadação do município.
Vi uma reportagem há poucos dias que cada vez mais as indústrias estão se modernizando, estão comprando mais maquinários, automaticamente a geração de empregos vem diminuindo. Automaticamente, os MEIs no Brasil, microempreendedor individual, estão crescendo. Hoje já temos mais de 8 milhões e 100 mil MEIs no Brasil, 341 mil MEIs em Santa Catarina. Em Rio Negrinho já temos inscritos mais de 1.300 MEIs. E desses MEIs, então uma questão de curiosidade, apenas 41% cumpriram com suas obrigações fiscais. Os outros 58% estão inadimplentes com o município. De que forma vamos resolver isso? De que forma vamos incentivar para que as pessoas sejam mais empreendedoras e cumpram com seus impostos? Foi aí que, então, em 2017, eu fui autor do requerimento, número 157, na certeza de que tudo se inicia pelo princípio da legalidade, principalmente atos promovidos pelo poder público, foi apresentado pelo vereador William Rigueto, requerimento 157 de 2017, o qual traz em seu bojo a criação de uma comissão especial para trabalhar a revisão da Lei 1603. Então, na época, quando a gente buscava o que fazer, em conversa com o nosso jurídico da Câmara, ele que foi um dos autores da Lei 1603, então ficou decidido que iríamos trabalhar a atualização dessa lei. Foi aí que foi conversado com o presidente da Câmara na época, o qual trouxe essa resolução da mesa diretora, 538, que nomeou eu, vereadora Liliana, também sempre muito participativa na comissão, e vereador Ildefonso Pilati, representando a Câmara de Vereadores, sempre com total apoio do Dr. Cleverson Velasquez, nosso jurídico. Então, a partir desse momento parlamentar, rio-negrense, as tratativas com o Poder Executivo foram sempre as melhores, né? A visão do prefeito Júlio Roncone não se distanciou do que a comissão vislumbrava e destinou, na época, o integrante da pasta de desenvolvimento econômico, na época, o senhor Gelásio. Quero agradecer ao senhor Gelásio pela importante participação na comissão. Futuramente, então, daí o senhor Gelásio acabou saindo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então sendo substituído pelo senhor Leandro Liberato, atual secretário. Também ele nomeou a senhora Ana Del Olmo, jurídico da prefeitura, então hoje representado pelo doutor Rafael Negrelli. Um fiscal, o senhor Edson Plácido. Rogério Schier, nosso amigo Rogério, do Departamento de Tributação da prefeitura. Então, com o avançar dos dias, a comissão recebeu em seu corpo a participação do assessor de imprensa da prefeitura, Fabiano Kutas, assessor de imprensa aqui da Câmara, Érico Nergoski, e assistente legislativo, Ney Maia. Com a equipe montada, voltaram-se as atenções para todas para a lei em funcionamento desde o ano de 2003. Foram vários encontros e debates acerca do que prescrevem os dispositivos de direitos e deveres para os beneficiários dos incentivos econômicos e fiscais. Tivemos várias reuniões com colaboradores da CIRNE, do DEL, que vivem dia a dia isso, né? Fiz uma enquete no Facebook na época, pedindo sugestões do que Rio Negrinho precisa. Tivemos várias participações, todos os detalhes, tudo que cada um colocou lá foi debatido dentro da comissão, todos foram ouvidos. Nós solicitamos o apoio da CIRNE, perguntando o que a CIRNE via de dificuldade na nossa cidade, nas empresas, o que as empresas precisam para crescer. Então, o ideal é a palavra perfeita, entretanto, não existe, pois é apenas uma ideia. Porém, caso essa ideia seja comulgada e compartilhada com várias pessoas, podemos então dizer que está diante de um plano, e desse plano nasce um projeto por dias melhores. Não haveria melhor local para iniciar a comunhão de ideias do que com a conceituada entidade empresarial, a CIRNE. Então, onde nós estamos? Por fim, Rio Negrinho chamou a comunidade em geral para participar da audiência pública com o objetivo de expor o projeto inicial que dispõe sobre a revisão da Lei 1603, tratando sobre a consolidação das leis de incentivos econômicos e isenções fiscais para empresas industriais, comerciais, prestadoras de serviços que estabelecerem ou, se estabelecidas, que ampliarem sua capacidade produtiva e se transferirem suas instalações no município de Rio Negrinho. Desenvolvimento econômico municipal. Então, o primeiro passo a ser apresentado hoje à comunidade, né, que poderão analisar a lei, conforme o Ney falou, ali no site da Câmara, no site da Prefeitura, e também poderão enviar sugestões até o dia 1º de julho.
O objetivo dessa audiência pública, então, o objetivo é desenvolver com a população os projetos primordiais ao município, recebendo sugestões. Será realizado na forma de exposições e manifestações verbais e escritas por convidados e participantes. As inscrições para fazer uso da palavra deverão ser realizadas nos primeiros 10 minutos do início da audiência pública, no próprio local. Então, o que a gente quer buscar aqui? Todos nós sabemos que todos os municípios têm incentivos fiscais, incentivos econômicos para qualquer empresa. Todos os municípios têm. Nós precisamos achar um diferencial. O que Rio Negrinho precisa fazer para conseguir atrair mais do que outras cidades grandes, cidades que a gente vê muito falar, muitas empresas vêm para São Bento, não vêm para Rio Negrinho. Por que vai para lá? Qual o diferencial que São Bento tem que nós não temos? O que nós precisamos buscar? É isso que é o objetivo hoje dessa audiência pública, é isso que nós queremos de vocês, ideias. Depois até a vereadora Liliana vai fazer uma provocação para que vocês tenham um pouco mais de ideias e possam nos ajudar. Da minha parte seria isso. Vou passar agora então novamente para o Ney Maia, nosso coordenador. Muito obrigado. Convido o senhor Leandro Liberato dos Santos, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio Negrinho, para comentar o que já foi desenvolvido até o momento e o que se espera da nova lei. Bom, muito boa noite para todos. Quero também aqui inicialmente cumprimentar o presidente da Câmara, vereador William Rigueto, os demais vereadores presentes, os colegas secretários que estão aqui. Estou vendo Wilson e Marlete, não sei se tem mais alguém aí escondido, os secretários, mas cumprimento também aqui o nosso presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Negrinho, Denis. Quero cumprimentar aqui os empresários, em nome do Ademir, proprietário do supermercado Germânia. Cumprimento aqui também o presidente do CDL, Yuri Ziprer, e aqui toda a imprensa escrita, falada, enfim, a todos que estão nesta noite acompanhando essa importante audiência pública que está acontecendo. E eu não poderia deixar esta fala sem antes agradecer e parabenizar a iniciativa que veio e partiu, né, da própria Câmara de Vereadores e depois, claro, com o apoio da Associação Comercial, com o apoio do Executivo, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o apoio de todos que foram envolvidos dentro desta comissão, para que fosse realmente avaliado, analisado a necessidade da reforma desta lei. Até porque vocês mesmos perceberam, essa lei é de 2003, então o prefeito na época, Almir Calbos. Se a gente percebeu hoje o que era tecnologia em 2003 e o que é a tecnologia hoje em 2019. Então, vocês sabem que tudo muda, se transforma de uma forma muito rápida. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma era hoje que se fala muito em inovação, né? E hoje eu vi uma frase, ou inovar ou morrer. Aqueles que param, aqueles que não olham para a inovação, eles realmente ficam parados no tempo, e a consequência disso é que eles não consigam permanecer no mercado. Seja qual for, ele acaba realmente não conseguindo ir para frente. Então, percebendo que a importância dessa inovação precisa acontecer, ela não acontece apenas na área privada, principalmente precisa acontecer no setor público. A administração pública precisa passar por uma inovação. E essa inovação é olhar para o futuro. Porque nós não podemos olhar apenas para o presente, nós precisamos perceber que nós estamos aqui hoje, no presente, construindo o futuro. E não tem como nós esperar um futuro diferente fazendo as mesmas coisas no presente. Precisamos fazer algo diferente para que lá na frente, de fato e de verdade, a gente possa ver uma cidade de Rio Negrinho diferente. Para aquilo que nós podemos, tanto nós colhermos, como nós podemos ver os nossos filhos e netos e deixar aqui um legado para isso. Então, a avaliação que a necessidade da reforma desta lei, que era algo que precisava acontecer, até porque essa lei normatiza aquilo que nós, como poder público, podemos, inclusive, fazer, na direção
das empresas, na direção dos comerciantes, na direção até mesmo dos prestadores de serviço, que vêm com projetos e apresentam esses projetos para nós, para que nós possamos analisar esses projetos e a gente possa trazer, então, para eles aquilo que eles estão buscando. Olhando que, para isso acontecer, precisa haver realmente um trabalho aí de todos em conjunto, tanto o Poder Executivo como também o Poder Legislativo, e aqui hoje, né, as empresas, hoje uma parceria público-privada, outra palavra que hoje é muito atual, e não tem como nós caminharmos diferente hoje, nós não podemos colocar na mão apenas da administração pública a responsabilidade do desenvolvimento de uma cidade. Porque, na verdade, hoje, sobre as costas do poder público, existe sim responsabilidades, mas não apenas sobre as costas do poder público. Está também esta responsabilidade, ela está dividida sobre todos nós, associação comercial, assim como também o CDL, assim como os clubes de serviço, assim como as universidades, enfim. Todos nós, cidadãos de uma cidade, cidadãos de Rio Negrinho, temos a responsabilidade de olharmos para o desenvolvimento da cidade. E quando nós falamos de desenvolvimento, não estamos falando apenas do presente, como já aqui fiz menção, estamos falando também de um futuro. E o futuro realmente precisa ser pensado. E não se tem como nós pensarmos num futuro sem planejamento. Nós sabemos da importância de um planejamento. Quando assumi como secretário de Desenvolvimento Econômico, para mim era um desafio, até porque, na verdade, vindo do setor privado, não tinha uma noção do que era administração pública. Precisei estudar, precisei buscar ajuda, buscar orientações, tive a parceria da Associação Comercial, do próprio CDL, para que a gente pudesse realmente olhar para a cidade e saber o que havia de necessidade para dentro da cidade. Então, nisso tudo, a gente elencou dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inclusive o Gelásio iniciou conosco na época, nós elencamos 4 pontos assim básicos que nós víamos como necessidade para o desenvolvimento econômico como secretaria. Era a valorização das empresas locais, porque havia uma queixa, havia um sentimento de que eles estavam isolados, que eles não estavam assistidos, que não havia uma atenção necessária para as empresas que já estão estabelecidas, empresas que já estão gerando emprego, estão gerando renda na cidade. Então, o que fazer, como fazer e quando fazer para valorizar essas empresas locais? Segundo, atrair novas empresas, porque nós queremos, é verdade, mas que empresas? Quais são essas empresas? Hoje, inclusive, dentro do estudo da competência do município, nós vamos poder descobrir que nas competências do município, nós vamos ter uma cadeia produtiva, e dentro dessa cadeia produtiva nós vamos saber exatamente que empresa, de fato, nós precisamos trazer para a cidade, e que vai ter mão de obra qualificada para isso, enfim. E o que fazer, como fazer e quando fazer para atrair essas novas empresas. E, com isso, também elencamos o turismo, temos aqui uma turismóloga, que é de São Bento do Sul, mas é rio-negriense, e temos um turismólogo que está aqui, que é o meu turismólogo do coração, que trabalha conosco, que é o Nicolas Nering. Então, nós vimos o turismo, sim, como um eixo importantíssimo, não é apenas uma peça do quebra-cabeça, nós vimos isso com o Eduardo Milk. Nós precisamos olhar para o turismo realmente percebendo que o turismo é um desenvolvimento para o futuro da nossa cidade. E nós temos aí hoje, diante disso, o próprio Pedites, que é uma conquista aí dos 4 municípios aí que fazem parte do consórcio Quiriri. E, por último, inovação e tecnologia, que essa é uma conquista que eu vou dizer para vocês, é a menina dos meus olhos, também que está relacionada à incubadora tecnológica, e eu não poderia citar a incubadora tecnológica sem agradecer de uma forma especial a pessoa do Adriano, que me ajudou muito, como também, em memória, o nosso amigo Douglas Damiani, que viajou comigo em várias incubadoras tecnológicas, e lá buscamos muitas informações para que essa incubadora se tornasse realidade. Tudo isso, queridos, tudo isso para quê? Para que a gente pudesse ver realmente esse progresso acontecendo. E essa lei, ela vem pavimentar, ela vem pavimentar aquilo que nós, como poder público, podemos fazer, normatizando isso. Não somente normatizando, mas também com o intuito de quebrar
essa burocracia que muitas vezes engessam o próprio município de estar agindo de forma mais ágil na direção dos empresários. Porque disse já um dia uma empresária, nossa amiga que antecedeu o Denis, ela falou assim, o poder público tem um tempo e os empresários têm um outro tempo, né? Então, são tempos diferentes que nós precisamos entender, tanto o empresariado entender o tempo do poder público, como o poder público entender o tempo do empresariado, para que isso possa gerar uma força e uma sinergia e a gente continuar caminhando. Então, e essa lei ela é importantíssima, por quê? Porque todos os projetos das empresas que nos procuram, sejam empresas, como eu falei aqui, indústria, comércio ou prestadores de serviço, entra através de um caderno de pré-projetos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse projeto vai para as mãos do Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico. Esse conselho ele também é formado aí por 7 cadeiras, né? E essas cadeiras aí estão aí a Associação Comercial, o CDL, o Sindicato Patronal e o Sindicato Laboral, a própria Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Quando esse projeto entra lá, essa comissão analisa esses projetos, fundamentados em que lei? Na Lei 1603. E esses projetos, seja de benefício econômico, que está relacionado à doação ou cessão de uso de terreno, né, cessão do solo, o uso do solo, para que as empresas possam estabelecer sua empresa. Às vezes o empresário ele tem condições de ou construir ou comprar o terreno. As duas coisas, às vezes, ele não consegue fazer. Então, quando ele tem a condição de receber da prefeitura uma área de terra, ele tem condições de construir. E assim sair do aluguel, né? Esse é o benefício econômico, como também a terraplanagem, que a prefeitura pode também fazer de forma sem custo, ou seja, ou até 100% sem custo. Isso quem vai analisar é o próprio conselho, que analisa se é 20%, se é 30%, se é 40%, 50% ou 100% de cobertura na terraplanagem. Isso é uma forma. Ou incentivos fiscais. E esses incentivos fiscais hoje está relacionado mais àquilo que está relacionado ao município, que são alvará, e EPTU e o ISS, quando se é um imposto sobre serviço, mas que se não pode dar mais isenção 100%, somente até 2%. Se é 5%, no máximo 2%. Então, isso são coisas que o próprio conselho analisa, vê o que é necessário, se realmente aquela empresa estará respondendo aquilo que o conselho está vendo que é necessário. Passando pelo conselho, já estou terminando, viu? Passando pelo conselho, isso vem para a Câmara de Vereadores, né? Para que a Câmara de Vereadores, dentro das suas comissões, possam fazer a avaliação de tudo isso também. Passando pela Câmara, vem para cá, para a votação. Sendo da entrada numa semana, às vezes, isso vai depender aqui do regimento da Câmara, né? E isso acontecendo, mas isso também agradeço ao próprio presidente aqui, porque tem dado essa agilidade, porque muitas vezes eu falei, o tempo do empresário é um, nosso tempo é outro, tem dado essa agilidade para os processos que têm entrado aqui, para os projetos, para que quando a empresa recebe o benefício, ela recebe o projeto de lei, e dentro desse projeto de lei publicado, eles são beneficiados. Essa é uma fase, é um trabalho que realmente requer aí muita atenção, porque nós vamos ver aqui um case de sucesso já de uma empresa que foi já atendida pela Lei 1603 e que teve toda essa assistência, ok? Então, esse é um trabalho realmente muito sério e quero aqui deixar também o abraço do nosso prefeito Júlio Ronconi. Ele gostaria muito de estar presente, mas houve aí uma agenda em cima da hora, precisou estar realmente em Florianópolis, mas pediu para que eu transmitisse para vocês que ele está junto, assim como já foi dito pelo próprio presidente, que ele se colocou inteiramente à disposição. Tanto é que esses dias eu fui perguntado e eu falei, qual é o investimento que hoje a prefeitura está fazendo com relação ao desenvolvimento econômico? E eu vou citar apenas 3, se vocês me permitirem, rapidinho. Primeiro, a prefeitura com recursos próprios, ela comprou a ideia do DEL, juntamente com a própria Cine e o próprio, aqui a Câmara de Vereadores, certo? Comprou o DEL, que hoje tem resultados concretos, e aqui está a nossa articuladora, Cauana Sanches. E o DEL hoje
são 30 entidades envolvidas discutindo o desenvolvimento local da nossa cidade. Não vou entrar muito em detalhes para não me prolongar muito, né? Aí está um investimento. Segundo investimento, o PEDITS, foi um investimento do prefeito, um investimento da visão do prefeito para que isso acontecesse. Então, o PEDITS está aí, né? E que é o Plano de Turismo Integrado Sustentável, e que hoje existe tanto o regional quanto o municipal, e Rio Negrinho está aí dentro desse projeto. 94 ações que foram identificadas e que o nosso turismólogo, juntamente com o Contur, estão já trabalhando esse processo. Aí está. E, por último, só para vocês aqui, por último, a Sala do Empreendedor, porque falaram de MEI. Não falaram de MEI aqui? A Sala do Empreendedor foi uma outra visão e outro sonho que eu incomodei o prefeito, fiquei no calcanhar dele, até ele contratar pelo SEBRAE, e teve um custo, R$18.000, foi contratado a Sala do Empreendedor. Hoje não está aqui, mas quem está atendendo na Sala do Empreendedor é a nossa oficial administrativo, a Odilene Libel. Então, e lá estão tendo a possibilidade de todos os meses tendo esse atendimento, para que não haja isso, esses 48%, né, 58% que você falou ali, que estão inadimplentes com o município, muitas vezes por quê? Porque acha que MEI é muito fácil abrir. Só abre a empresa, não acha que tem, né? Aqui estamos com um contador aqui, e sabe que abrir o MEI, acha que simplesmente abrir um MEI, não se importa com o regime, não percebe as taxas, não vê que tem custos e que precisa realmente ter essa responsabilidade. Então, nós estaremos, através da Sala do Empreendedor, além de abrir, ajudando esses MEIs a abrir a sua empresa, vamos também trazer para eles assessoria, cursos, especialização, educação para essas pessoas. Ok? Muito obrigado. Espero não ter estourado o tempo. Por favor. Ney. Convido o senhor Mário Rodrigues, da empresa Três Irmãos, para o seu depoimento. Muito bem. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da Câmara, o senhor William Rigueto, todos os vereadores, né, que estão aqui presentes, a comunidade em geral que está participando. Bom, meu nome é Mário Francisco Rodrigues, sou sócio fundador da empresa Estofados Três Irmãos, juntamente com meus dois irmãos, né, o Vânio de Jesus Rodrigues e o Saulo César Rodrigues. A nossa empresa ela nasceu em 2013, aqui na cidade de Rio Negrinho, né, uma cidade que acolheu nós muito bem, na verdade, porque nós somos natural da cidade de Major Vieira, né. Então, no começo a gente trabalhou com bastante reforma de estofados, né, bastante serviço terceirizado também. E com o passar do tempo a gente começou a participar de feiras, né, isso aqui dentro do estado de Santa Catarina e fora do estado também. Aonde foi que a empresa começou a alavancar, né, começou a crescer, e a gente viu a necessidade de cada vez estar crescendo mais. A gente teve a ideia de elaborar um projeto, encaminhar a prefeitura para ter um requerimento de um terreno, para a gente poder construir a nossa própria empresa, né, já que nós pagava aluguel, né, e hoje, né, quem que não quer escapar do aluguel, né. E até na gestão passada, a gente já foi contemplado também, a gente teve um terreno no bairro São Pedro, né, que a gente ganhou lá, de 2.230 metros quadrados, onde a gente construiu lá um galpão de 750 metros quadrados. E mudamos a parte de estofados para lá, né, já nós não pagava aluguel. Ainda nós tinha a parte de móveis, né, que nós fazíamos em outro galpão. Agora, esse ano que passou, a gente fez um novo projeto, na verdade, encaminhou ao Leandro, né, e fomos contemplados também com uma outra parte que nós tínhamos atrás da nossa empresa, de 819 metros quadrados. Aí a gente já construiu mais 350 metros quadrados de galpão. Então, hoje nós temos toda a nossa fábrica num lugar só, né? Estamos com 1.100 metros quadrados de área construída, né? A nossa empresa hoje ela possui 27 colaboradores diretos, né? E temos as nossas próprias lojas. Hoje nós estamos com 4 lojas, né, sendo uma aqui em Rio Negrinho, 2 em Joinville, uma em Canoinhas.
100% dos nossos produtos que temos nas lojas é fabricação própria, né? Então, o que a gente produz, a gente vende nas nossas próprias lojas. Então, eu queria agradecer, na verdade, né, ao Poder Público, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, de incentivar as empresas da cidade. Claro que, né, que nem o Bílio falou, tem que trazer empresas de fora também, mas tem que valorizar o que vocês estão fazendo, né, com as empresas aqui da nossa cidade mesmo. Então, vocês estão de parabéns. Eu agradeço muito, né, o apoio que eu tenho aqui da Prefeitura, do secretário Leandro, dos vereadores, né. Então, na minha parte seria isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Mário. Na sequência, o vereador Ildefonso Pilate repassará alguns dados gerais e itens que foram incluídos no anteprojeto de lei. Boa noite a todos. Eu não vou cumprimentar particularmente aqui ninguém, já foram nominadas todas as autoridades aqui presentes, comunidade em geral, os estudantes. Eu quero apresentar aqui rapidamente uma pequena visão histórica sobre essa questão da economia, começando por essa parte que fala sobre as disposições gerais da lei que a gente está fazendo a revisão. A razão desse anteprojeto é a necessidade de implantação do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, pró-expansão no município de Rio Negrinho. E uma das novidades no incentivo, além das atividades industriais, comerciais, prestação de serviço, é a questão da inclusão do cooperativismo. Essa questão do cooperativismo talvez seja uma questão inovadora. Até porque hoje, se a gente olhar em volta da nossa sociedade, as cooperativas estão sendo destaque em muitos aspectos. Desde a organização de redes de supermercados até as organizações financeiras, né? Sicredi, Sicob, são todas cooperativas financeiras que quebram um pouco o padrão tradicional da economia. Então, nesse sentido, a gente colocou um estudo que foi sendo feito com o passar do tempo, até porque, se a gente quer fazer uma mudança, a gente não pode ir conforme o vento. A gente precisa ter fundamento. E fundamento se faz com estudo, com literatura. E a gente lendo sobre essa questão do cooperativismo, percebe que há necessidade de se quebrar certos paradigmas. Entre eles, o paradigma que existiu desde a proclamação da República aqui no Brasil, onde nós tivemos, durante a República Velha, uma economia extremamente controlada pelo coronelismo. Na época, a chamada política café com leite, os coronéis, o tenentismo, enfim, aqueles que comandavam eram os que tinham o poder em suas mãos. Chamava poder das oligarquias. Então, é preciso observar exatamente que nós estamos trabalhando num mundo onde é necessário a gente ter novas ideias, buscar novos paradigmas. Por favor, Bruno. Aqui tem um padrão e um paradigma que a gente deve realmente quebrar, que se chama burocracia. A burocracia, né, perdurou por vários anos no Brasil e perdura ainda hoje em vários setores da nossa sociedade. Por isso, para evitar toda essa burocracia, é que essa comissão ajustou a Lei 1603 para se adequar a uma nova realidade, para que se torne mais ágil, mais eficaz as ações do poder público. E isso vem através dessas parcerias que já foram citadas aqui, entre poder público, privado, questão do cooperativismo, enfim, as parcerias que se estabelecem em relação àquilo que nós precisamos transformar. Além disso,
eu quero citar aqui algumas questões que dizem respeito a essa nova ideia do cooperativismo. Não existe ainda no Brasil uma legislação que trate das entidades do terceiro setor. Em virtude disso, não temos o conceito legislativo, mas apenas doutrinário. Alexandrino e Paulo, seguindo a doutrina de Maria Silvia Zanella, de Pietro, e de Celso Antônio Bandeira, de Mello, estabelece que as entidades do terceiro setor são entidades paraestatais, ou seja, que atuam ao lado do Estado e, por isso, não integram a administração pública. Para se falar em terceiro setor, é lógico e é óbvio que a gente tem que considerar que existe o primeiro e o segundo. O primeiro setor e o segundo setor seriam eles, o Estado, setor público, o primeiro setor, o mercado, segundo setor, né? O mercado privado, segundo setor. E como apontam os mesmos autores, ao proporem um conceito de terceiro setor, apontam, ele vai colocar aí. Então, quanto à relação do Estado com as entidades do terceiro setor, encontra-se na doutrina de Carvalho Filho. Ao Estado cabe associar-se às entidades, reforçando o regime de parceria através de incentivos e subvenções e aperfeiçoamento, os sistemas de controle do uso de eventuais recursos públicos. Está aí claramente definido, né, uma linha de parceria entre setor público, privado e aperfeiçoamento em relação àquilo que são as aplicações de subvenções públicas. A cooperativa enquadra-se perfeitamente num plano de evolução de uma cidade, pois é o que há de melhor no capitalismo, somado ao que há de melhor no socialismo. É a união de pessoas que buscarão, através do seu trabalho, a divisão dos lucros de maneiras igualitárias, bastando, para isso, apresentar um plano a ser desenvolvido pelos seus integrantes ao poder público. Os incentivos também poderão ser alçados à organização. Então, eu quero só fazer esse parâmetro agora. Se a gente pegar as teorias tradicionais, tínhamos Adam Smith, que foi o grande arquiteto do liberalismo econômico. Escreveu uma obra chamada A Riqueza das Nações, que fundamenta todo esse pensamento liberal. Por outro lado, encontrávamos Karl Marx. Karl Marx é o fundador, organizador do socialismo, que vale e que trata sobre a questão das lutas de classes. E aí, nós temos dois extremos, né? O capitalismo e o socialismo. Vou citar um exemplo aqui de quando eu estive na universidade. Houve um congresso, eu estudei lá em Brusque, das indústrias que trabalham o setor têxtil. Na época, em 1988, um congresso vindo os técnicos da Alemanha que afirmaram aquela organização de tecelões, donos das empresas, Bittner, Schesser, né, e todas aquelas que estão lá em Brusque, que se eles não se modernizassem 20 anos em 5, poderiam todos fechar as suas portas. Em 1996, li uma reportagem que dizia assim, ó, a revolução que liquidou o emprego. E naquela reportagem dizia exatamente aquilo que nós assistimos hoje. Como é que tinha que ser um profissional
a partir da década de 90. Achávamos que, naquele contexto, era uma ilusão. Porém, isso era pessoas que previam um futuro que estamos aí. Se hoje temos uma crise capitalista, é porque essa tendência capitalista não consegue mais gerar os empregos suficientes que a gente tanto está procurando. Se hoje existe uma crise do socialismo, né, do marxismo, é porque também foi um sistema que não conseguiu atender aquilo que são as necessidades. Na época já se dizia, qual é a melhor tendência então? A melhor tendência seria basicamente olhar para esses dois, tirar o que há de bom em cada um deles e formar uma nova entidade, uma nova direção para que a gente possa caminhar. E é exatamente isso que prega e que propõe o cooperativismo. Vamos aproveitar aquilo que há de bom em um, que está em crise, não é tudo errado. Vamos aproveitar aquilo que há de bom em outro, que já passou por sérias transformações, mas que não tem tudo de errado. Porque nós precisamos, muito mais do que simplesmente ficar esperando que algo vá acontecer, fazer alguma coisa que possa realmente levar as pessoas a poderem fazer acontecer. Que foi falado aqui exatamente sobre os microempreendedores. Se não há mais emprego para todo mundo, nós temos que trabalhar. Emprego é algo em extinção. Seríssimo. Convido a vereadora Liliana Aparecida Schirede Júris, que faz parte da comissão que analisa a revisão dessa lei, e ela também fará alguns comentários. Boa noite a todos. Como disse o professor Ildefonso, o professor é mais prático, né? Ele diz boa noite no geral e está todo mundo cumprimentado. Então, sejam sempre bem-vindos. O objetivo é muito importante, como vocês já viram, fazendo um feedback do que foi falado até agora. Então, nós tivemos, a minha missão é buscar o retorno da população, é fazer com que vocês se sintam procurados, que vocês tragam para nós soluções junto para melhorar ainda mais o que já foi trabalhado nessa lei. Então, no primeiro momento, foi trabalhado o que levou a buscar a construção da lei, né? O porquê que nós tínhamos que mudar. Vocês viram ali que ela estava 16 anos, e em 16 anos, aquele bebezinho que nasceu em 2003, em 2019 ele já está com 16 anos, ele já está na fila do emprego próprio. Ele já deixou de usar fraldas, de ser problema do pai e da mãe, e agora ele já está também na lida, ele já é um concorrente dentro da nossa empresa, dentro do nosso dia a dia. Quando eu fui convidada para vir para essa comissão, justamente nós tínhamos passado por um desfile cívico do aniversário da cidade, e lá no palanque, eu até cheguei aqui e comentei, acho que na época com o Cleverson, eu disse, Jesus do céu, o que vai ser de Rio Negrinho daqui a alguns dias? Quando você está lá em cima e vê passar tanta criança. É assustador. E aí foi aonde nós tivemos que repensar, que de repente tinha alguma coisa que teria que ser feito e era já. Então, justo coincidiu que nesse momento o Billy veio e a gente então começou a trabalhar a lei. Então, se nós olharmos ali, o que levou a buscar a reconstrução da lei. No segundo momento, a comissão surgiu e fez chegar até, foi o que o Billy acabou de falar, foi o que nós fizemos até agora. Depois nós tivemos na explanação do Leandro a importância da lei de incentivo na geração de emprego, né? Se nós olharmos, é o que eu falei antes, é o desespero pelas pessoas que estão nessa fila do emprego. Depois nós tivemos a explanação muito bem do Mário, quando ele falou sobre o case de sucesso, Estofados Três Irmãos. Se nós analisarmos, né, de 2016, né, que você falou? 2013 até agora, então realmente, né, assim foi um sucesso realmente o trabalho deles.
E daí nós tivemos também a disposição geral do anteprojeto, que foi feito pelo professor filósofo Ildefonso, né? Então, vocês puderam observar que dentro da... né, não podia deixar, né, Ildefonso? Então, vocês puderam observar que é impossível, né, falar sobre capitalismo, sobre uma doutrina, sobre como nós temos que chegar a essa definição, sem fazer a parte que o Ildefonso trabalhou agora. E aí, nós caímos, então, na provocação, né? Então, onde estamos? Buscas de sugestões. Hoje, nós precisamos provocar a comunidade rionegrinhense para que vocês tragam essa sugestão. São vocês que precisam mostrar para nós o que está faltando, o que nós podemos colocar na lei e que vai auxiliar nessa geração de empregos. Como está o primeiro emprego? Eu pergunto para os adolescentes que estão aqui, como que está o emprego de vocês? Se nós olharmos ali, o programa Primeiro Emprego, ele é uma ação auxiliar para os jovens na entrada ao mercado de trabalho, promovida pelo governo do Estado, mas quem sabe possamos auxiliar, o que podemos fazer? Nos ajudem a colocar na lei o que Rio Negrinho pode contribuir, porque assim, em todo local que vocês forem procurar um emprego, a primeira pergunta é qual? Qual a experiência? Já trabalhou? O que você sabe fazer? Mas, de repente, você está saindo do ensino médio e você não teve essa parte ainda. Então, aí você vai trabalhar como estagiário. Hoje é uma das únicas colocações que nós temos. Se nós olharmos, muitas empresas já têm o Projeto Pescar, já tem várias empresas assim que estão auxiliando. E a gente sabe que eles, no Projeto Pescar, a maioria deles fica no local de trabalho. Mas se nós olharmos a quantia de alunos que estão lá, é pouco, perto daquela multidão que passou no palanque cívico daquele dia 7 de setembro ou daquele dia 24 de abril. Aqueles que têm idade acima de 50 anos, né? Se nós olharmos, se você trabalhou a vida inteira numa empresa e, de repente, você, por algum motivo, você foi substituído, né? Uma doença, ou, de repente, você não deu mais conta, ou eles precisavam de uma pessoa um pouco mais capacitada, e você ficou desempregado. Você vai continuar pagando o teu INSS para se aposentar por muitos anos, mas, na maioria das vezes, em casa. Ou vai ter que, no caso, pagar o autônomo, né? Porque o que acontece? Ninguém vai pegar uma pessoa de 50 anos, 54, quando, de repente, ele tem um de 20, que é muito mais capaz, que tem muito mais gás para trabalhar lá dentro da empresa que ele está. Ah, mas o de 50 já tem muita experiência. Tem muita experiência, mas eu vou investir nele, eu vou pagar capacitação, eu vou fazer tudo isso, e daqui a pouco ele já está aposentado, ele já está saindo. Então, essa foi uma das preocupações que a gente teve de colocar exatamente o primeiro emprego, o incentivo para aquelas empresas que peguem essas pessoas, que invistam nessas pessoas. Então, se forem demitidos hoje, essas pessoas mais de 50, para onde irão filiá-los? Precisamos de sugestão. Rio Negrinho, precisamos da sua ajuda, no caso da ajuda dessas pessoas que, de repente, estão sofrendo na pele essa situação. Essa lei não é do prefeito, não é dos vereadores, não é da CIRNE, não é da universidade. Essa lei é de Rio Negrinho. Portanto, não critique apenas por criticar. Ajude a construir o que será de todos. Uma lei justa, uma lei construída por todos. O que podemos fazer? Então, quando já foi falado aqui em vários momentos, né, que hoje é tão fácil, e infelizmente nós temos uma parte do corpo humano, né, que hoje dá para guardar no bolso, na bolsa, ou em qualquer lugar parecido, mas que deixa muito fácil dizer tudo aquilo que eu quero e o que eu não quero. E se repassa essas atividades muito rápido. E aí vira um problema do poder público mesmo. E nem sempre o problema é do poder público. Vocês escutaram aqui na fala do Leandro,
se nós olharmos, vejam que hoje nós temos 3 empresas que vieram, que já ganharam esse incentivo de terreno, né? Dessas, uma delas, a Capo Tecnologia, ela é de São Bento, ela está dando 40 empregos. Nós temos 6 empresas que são incentivos fiscais. E todas essas empresas, elas são locais e aumentaram a capacidade produtiva. Então, esse é o problema de Rio Negrinho. Que o que acontece de bom, bem poucos sabem, ficam sabendo e divulgam. E aí, alguns dias atrás, eu tive aqui, né, posso citar o Rodrigo, que ele veio aqui, ele trouxe sugestões, inclusive. Ele veio, ele sentou comigo no meu gabinete, ele disse, prof, vamos conversar que tem umas coisas aqui que está errado e que lá em Blumenau funcionou diferente. Eu fui atrás do que ele procurou, do que ele correu atrás, levei lá, e hoje a coisa está acontecendo de uma forma diferente. O pessoal lá do desenvolvimento, foi o que eles fizeram, eles correram atrás do prejuízo. Opa, se lá funciona em 24 horas, por que aqui está levando 15 dias? Né? Então, precisamos sim dessas sugestões. Então, o meu objetivo aqui hoje era do advogado capeta, né? Fazer com que vocês falem, com que vocês participem dizendo o que nós podemos fazer nessa lei para melhorar. Então, quais as ações que as empresas podem auxiliar para capacitar? Não adianta eu reclamar que não tem mão de obra. Eu tenho que capacitar essa pessoa. Mas eu vou capacitar de que forma? Eu sou obrigada a fazer, de repente, em forma de bolsas de estudos. Gente, lá na década de 90, quando eu fiz a faculdade, nós tínhamos muitas empresas em São Bento que pagavam a faculdade dos alunos. Eles pagavam a faculdade, eles pagavam o ônibus, eles iam, e eles tinham um compromisso de quando terminassem a faculdade, eles tinham que ficar por um determinado tempo na empresa, exatamente para poder pagarem o que tinha sido investido. E que as empresas que fazem isso em Rio Negrinho também. Então, nós precisamos, sim, ter um cuidado especial com essa mão de obra. E hoje é a maior preocupação nossa, e é onde nós temos o maior número de falhas, né? Os estágios, como eu falei, nós já temos muitas empresas em Rio Negrinho que têm o estágio, mas ainda nós precisamos mais. Esse estágio, de repente, a remuneração é menor, ele pode ser só como estágio não remunerado mesmo, mas ele tem que ter, para que eles, quando cheguem pedir o emprego, eles tenham algum tipo de experiência. E qual a sugestão de vocês? Então, vocês não precisam responder agora, vocês não precisam fazer nada precipitado. Vai ficar até o dia 1º de julho, né, no site da Câmara, também acho que no da Prefeitura, né, Beli? Aonde vocês podem... Ah, mas eu não gosto muito dessa parte da tecnologia. Não tem problema, escreva e traga aqui para nós, deixa aqui com a Elaine, que todas as dicas, tudo que vocês sugerirem, de novo vai passar pela mesma comissão, onde novamente nós vamos ver aonde esse teu pedido, essa tua sugestão encaixa, e ali nós vamos tentar melhorar. Não lembrem sempre, não é uma lei para o prefeito, não é dos vereadores, não é da CIRN, não é dos comerciantes, e sim, é uma lei de todos, onde nós precisamos, sim, mudar para Rio Negrinho voltar a crescer de forma adequada. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Liliana. Se alguém dos presentes não assinou a lista de presença, por gentileza, gostaríamos que assinasse ao final dessa audiência. Convido agora as pessoas que se inscreveram para usar a palavra. Podem ocupar a tribuna ou solicitar o microfone sem fio. Cada participante inscrito terá um tempo estipulado de 5 minutos para o pronunciamento. Pedimos que respeitem esse tempo. Convido Kátia Kupik, representando o grupo de acadêmicos da UNC. Boa noite a todos, senhores e senhoras, autoridades presentes.
Eu não sou uma oradora nem nada, eu só sou uma aluna. Sou comerciante dessa cidade, me chamo Kátia Kupic. Sou uma aluna do curso de Direito e como a gente às vezes se reúne para conversar sobre os futuros da UNC, da mudança, talvez, que falam que vai ter que mudar daqui, da área central. Então, a gente programou aqui um pequeno texto. Tá? Eu não sou oradora, apesar de estar fazendo curso, mas não sou oradora. Eu vou ler para vocês o texto que foi preparado. Tá? Estamos falando nessa noite sobre medidas de incentivos para empresas, mas não podemos esquecer que, além dos incentivos fiscais, facilitações e outras medidas para atrair novas empresas, se faz necessário ainda o investimento em obra qualificada, que é o que a ONC presta a esse município, né? E nessa seara não podemos esquecer da formação superior. Rio Negrinho tem pouco mais de 40 mil habitantes e, ao pormos uma universidade em nossa cidade, foi grande conquista para o fim dos anos 90, quando pais e alunos, juntamente com o poder público, viabilizaram o acesso à universidade com a instalação de uma extensão em nossa cidade. Beneficiando assim milhares, ao longo desses 20 anos, conquistaram o ensino superior sem a necessidade de se deslocar a cidades vizinhas, até ao contrário. Vêm pessoas de lá, né, aumentando até o comércio e tudo. Não podemos esquecer, por exemplo, que boa parte dos professores da rede municipal e estadual tiveram sua graduação em pedagogia na UNC. Nós somos formadores de grandes profissionais na nossa própria cidade, enriquecendo nossa. Mesmo longe do radar das grandes instituições de ensino, o Rio Negrinho hoje pode com cursos presenciais mais procurados do Brasil, como Direito, Psicologia, tão necessários nos dias de hoje, Design na área moveleira da nossa cidade, não podemos esquecer, nós precisamos, né, desenvolvida, e Administração, além de uma dezena de cursos à distância. Somos quase 250 alunos que temos a oportunidade de concluir nossa formação na cidade, além de dezenas de professores e funcionários. Além de tudo, a está oferecendo à comunidade carente atendimento de psicologia gratuitos através do Núcleo de Psicologia e, no segundo semestre, vai iniciar atendimento jurídico, oferecendo acesso de advogado a quem não financeiras, além dos diversos cursos livres sem custo que vem sendo oferecido. No entanto, a comunidade acadêmica está preocupada. A recente notícia que a UNC deverá desocupar o atual local e construir a sua própria estrutura em um tanto quanto distante para quem já está acostumado a frequentar a área central. A gente pensa, se a gente conseguisse manter a universidade onde a gente, talvez não, mas algum lugar visível, facilita o desenvolvimento da cidade. Não vai fazer com que a gente perca alunos, porque se de repente mudar muito para o interior e tiver que ter um investimento muito grande, a gente se pergunta, com 250 alunos, quem vai investir tanto numa universidade fora, mesmo que ganhe o terreno? Talvez a gente deveria continuar numa área central, mesmo porque faz uma imagem boa de quem passa por aqui, de quem visita Rio Negrinho, de quem conhece Rio Negrinho. Ter uma universidade numa área central enriquece a nossa cidade. Nós queremos que vocês pensem com carinho nisso também. Tá? Então, muito obrigada. Denis Livale, da Associação Empresarial. Boa noite a todos, comunidade Rio Negrinho, em especial a todos os empresários que estão aqui presentes, excelentíssimo presidente da Câmara, William Rigueto, em seu nome saúdo a todos os demais autoridades aqui presentes também. Em nome da CIRN, tenho a honra de fazer uso da palavra nesta audiência pública, com o objetivo de levantar algumas questões sobre o atual cenário empresarial e como isso pode e deve afetar as alterações na Lei de Incentivos Econômicos e Fiscais que tramita nesta Câmara para a cidade de Rio Negrinho. Estamos passando por diversas transformações de nossa sociedade. Isso é um fato, e gostemos ou não, temos que entender que isso afeta nossas vidas, bem como as nossas empresas e negócios.
Vivemos mais, temos menos filhos e já não vivemos mais sem as facilidades que a tecnologia nos propicia. Assim como a sociedade evolui, temos que evoluir nossas leis, espelhando não apenas a realidade atual, mas principalmente preparando os caminhos para o futuro que está por vir. Quero lembrar que a maioria dos empregos já estão nas pequenas e médias empresas. O setor de serviço é cada vez mais o maior empregador em todo o país. O agronegócio, bem como o turismo, já tem tanta influência econômica e representatividade que hoje são também chamadas de indústrias. Já falando em indústrias tradicionais, essas vivem uma grande transformação. Estamos falando da indústria 4.0, conectividade, automatização, robotização e inteligência artificial. Produtividade é o objetivo de todos, sendo que a geração de empregos diretos é cada vez menor nesse segmento, pois a regra é fazer mais com menos. O funcionário continua sendo o principal ativo, mas não mais pela sua quantidade, força bruta ou repetitividade, mas pela sua capacidade de inovação e diferenciação. As máquinas podem ser iguais, mas as pessoas são únicas. Não podemos esquecer de que os tempos estão mudando e que temos que entender que muitas vezes temos que quebrar paradigmas para podermos deixar que o futuro chegue melhor e mais rápido. Quem diria que a maior rede hoteleira do mundo atualmente não é dona de nenhum quarto de hotel? Quem diria que a maior rede de transporte de passageiros do mundo não é dona de nenhum veículo ou motorista? E pior é pensar que em 2003, quando essa lei foi inicialmente criada, essas empresas ou modelos de negócio que estamos falando nem existiam. Se empresas como a Uber ou a Airbnb parecem tão distantes da nossa realidade aqui de Rio Negrinho, o que dizer de uma das maiores vendedoras de imóveis de nossa cidade, que não é dona de nenhuma fábrica de imóveis, muito menos de lojas físicas, mas que vende através do e-commerce para todo o Brasil, inclusive outros países. Se alguém falasse isso alguns anos atrás, falaríamos que é loucura. Mas temos uma empresa de Rio Negrinho que fez dessa loucura o seu negócio e prosperou. Hoje, nossos negócios não competem mais apenas com aqueles concorrentes localizados na nossa rua, cidade ou país, mas com qualquer um que tenha contato, quer seja online ou offline, com o nosso cliente. E isso a internet facilitou e muito a vida dos consumidores, mas com certeza complicou ainda mais a dos empresários. As barreiras físicas e geográficas são cada dia menores. Quantos novos negócios ou as chamadas startups estão sendo criadas neste exato momento, que serão as futuras grandes empresas do amanhã? Quantas grandes empresas de hoje terão que se reinventar para continuar existindo amanhã? As empresas brasileiras já sofrem com a alta tributação, falta de infraestrutura, falta de financiamento e enorme burocracia do Estado. As diversas leis e exigências no âmbito federal e estadual já dificultam e muito o ambiente de negócio brasileiro. É o famoso custo Brasil que tanto combatemos. Precisamos, portanto, de leis municipais que incentivem não só a geração de empregos, mas a inovação em nossas empresas e, principalmente, o aumento do resultado e geração de valor ao acionista. E, com isso, o retorno é para toda a sociedade que a cerca. A concessão de benefícios ou incentivos para as empresas é, portanto, apenas um dos fatores para atrair novas empresas ou crescermos com as atuais. Precisamos ter um ambiente propício para os negócios, com a desburocratização da máquina pública, agilidade nas decisões, equidade de benefícios, infraestrutura compatível e carga tributária razoável. Nossa cidade deve garantir condições básicas de saúde, educação, segurança, transporte público e saneamento básico para a nossa população. Isso sim deve ser um fator preponderante para a escolha de Rio Negrinho como destino de novos investimentos e empresas. Acredito que os primeiros passos já estão sendo dados,
Várias iniciativas, como o Programa do DEL, o Desenvolvimento Econômico Local, a Incubadora Tecnológica, a Sala do Empreendedor e o próprio Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, são iniciativas em busca desse objetivo. Somos parceiros da Prefeitura e da Câmara de Vereadores em todas as iniciativas como essas para o fortalecimento de nossa cidade e de nossos empresários, pois juntos somos mais fortes. Obrigada e boa noite. Também da UNC, Bruno Galan. Obrigado. Boa noite. Eu sou professor da UNC, também sou servidor público estadual da Segurança Pública. Eu fico feliz em ver a busca do município estar atualizando a sua legislação para os novos tempos econômicos, falando de educação, falando de bolsa, falando de terceiro setor. E isso tem muito a ver com a ANC. Primeiro, com a ANC é terceiro setor. Não é privada, pois não busca simplesmente o lucro na educação, é uma fundação, por isso que é de torno de R$200 a R$300 em média as mensalidades menores do que as outras instituições de ensino superior da região, que são particulares, são privadas, né? Porque o terceiro setor busca isso, a desburocratização, para ter um melhor resultado. Isso tira o custo, como também a educação em si. E eu fico feliz de saber que o município está indo nesse caminho. Assim como o empresário, Três Irmãos, né, conseguiu viabilizar, por conta dessa mesma ideia de incentivos de desenvolvimento, um terreno, e cresceu, mas no momento certo, né? Se fosse um momento antes, talvez não teria dado certo. Se fosse depois, perderia o tempo. Mas tem um momento certo, que tanto a empresa e o município viabilizaram junto. Gostei muito também da proposta do secretário, poxa, incentivar empresas locais, trazer de fora, turismo e inovação tecnológica. Porque a ANC também tem esse mesmo propósito. Ele quer valorizar cursos atuais que já estão aqui hoje, como os empresários. Quer trazer novos cursos para incentivar essa busca de tecnologia, que o presidente falou tão bem. Como a gente vai atualizar sem educação, sem investimento? A UNC pode ser parceira nisso. E deve ser parceiro nisso, porque o objetivo dela de criação, como terceiro setor, como fundação mista, é para desenvolver uma sociedade economicamente. Mas não adianta trazermos novos cursos se nós não consolidarmos o que estamos agora. Assim como não adianta trazer novas empresas sem consolidar as que já estão aqui para estar no mercado, né? A cidade já é conhecida por muitos eventos turísticos em nível nacional e internacional. Nós vemos no carnaval, vemos eventos de moto, eu também faço parte de um motoclube, sei como é que é. Porque a cidade tem tudo para se tornar uma cidade também universitária, de conhecida universitária, para que os estudantes, os moradores locais não saiam, permaneçam, tragam os que saíram de volta, porque existem pais que estudam na UNC que não poderiam ir fora, porque têm filhos já aqui. E por que não trazer estudantes de fora, como cidades menores que Rio Negrinho, em Minas, em Tocantins, em Goiás, que são conhecidas como simplesmente cidade universitária, só que eles não têm algo que Rio Negrinho tem, um turismo já pré-desenvolvido e indústria. Lá é só cidade universitária. Rio Negrinho pode se tornar um grande polo de cidade universitária, com a lei podendo incentivar até o setor imobiliário para moradia, porque quando o custo é menor para o estudante, ele vem para o município, ele consome, ele paga aluguel, ele compra no mercado, sai em restaurante e faz turismo. Ok? E a tecnologia também, que nós já vimos, que nós já falamos que a UNC pode. E uma outra que casa, falou também do emprego para
pessoas idosas, acima de 50 anos. Mafra tem a Universidade da Terceira Idade. Por que não trazer para o Unicê também de Rio Negrinho? Para atualizar essa mão de obra. Então, a gente tem muita coisa em comum com esse projeto. Estamos muito felizes assim, o corpo docente, o discente está muito feliz. Não puderam ver todos os estudantes, porque final de semestre, ou em fase de provas, escolheram seus representantes para estar aqui. Mas a gente tem que só consolidar isso, aumentar a comunicação, desenvolver. Assim como a estudante falou de um terreno longe, indo, como foi a questão de não só a empresa, Três Irmãos, mas outras empresas também foram. Eu acho que a Unicê não tem problema de um dia ir para lá. Mas quando? Como? É o momento agora? A Unicê vai perder, a cidade vai perder? Por que não aproveitarmos, crescermos juntos, como parceiros, deixá-lo forte? Porque é lógico, daqui 10 quilômetros, a universidade é enorme, grande, como aconteceu com Três Irmãos, como aconteceu... Não é o problema isso. Talvez a Unicê precise também da parceria técnica do município, de planejamento, saber quando fazer isso. Estudarmos juntos isso. E assim, como as microempresas, que têm curso de administração, usar os estudantes que estão na fase de formação para atender o desenvolvimento dos polos que foram citados de microempresas, né, das incubadoras, né, que foram falados, pegar esse pessoal para fazer isso também. Tanto ajuda a incubadora, quanto ajuda o conhecimento dos estudantes. Então, a nossa proposta é colocar também, como uma possível quinto objetivo entre esses 4, desenvolver como uma cidade universitária, Rio Negrinho. E a Unicê está aí aberta para poder fazer essa parceria, seja aqui no centro, que a princípio é a ideia, para que ela se fortaleça, e depois em outro local. Mas que a gente sente, converse, para juntos, como parceiros e cúmplices, fazer esse desenvolvimento aqui para Rio Negrinho. Essa é a mensagem que a Unicê quer fazer. Quer ter e quer passar para Rio Negrinho. Tá ok? Muito obrigado. Eu não vi o tempo, não sei se eu fiquei dentro do tempo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Como estamos ainda com tempo, podemos abrir para mais 2 pessoas. Palavra livre, se alguém quer se manifestar. Ninguém? Então, as manifestações dessa noite ficarão registradas em ata e serão encaminhadas à comissão que trata da revisão da Lei 1603 de 2003 e serão analisadas. Lembro a todos que até o dia 1º de julho as sugestões poderão ser encaminhadas por escrito no e-mail aqui da Câmara, que é o geral@câmararn.sc.gov.br. E no site da Câmara de Vereadores, qualquer cidadão tem acesso à lei original e à nova redação. Basta clicar no ícone Audiência Pública que você será direcionado. Em nome da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho e da Prefeitura Municipal, agradeço a participação de todos e damos por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado e boa noite.